Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui todos os domingos. Nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Me faz viver de novo, pensa teu amor, está comigo aonde for, e mais alto quero ir, e vivo para sempre em ti. A semana passada eu conversei sobre como conhecer a vontade de Deus. E essa mensagem é quase que uma continuação, porque está linkado no mesmo pensamento, na mesma ideia. Então, hoje eu quero conversar com você sobre como vencer o sofrimento. Como vencer o sofrimento. E como ponto de partida, eu quero ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o versículo de número 5, que diz assim: mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum.
Mas Paulo, sacudindo a cobra, a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. O apóstolo Paulo chega numa ilha chamada Melita ou Malta. E quando ele chegou ali, ele chegou depois de um naufrágio. O navio onde ele estava, então, naufragou e eles conseguiram, então, se salvar chegando nessa ilha. O texto sagrado diz que estava frio, estava chovendo, garoa. E eles, então, resolveram secar a roupa do corpo fazendo uma fogueira. As pessoas ali da ilha receberam eles assim, com muito agrado, com muito amor, com muita bondade. E eles estavam fazendo aquela fogueira e o apóstolo Paulo quis ajudar, auxiliar, e foi também pegar ali alguns gravetos, foi lá pegar algumas coisas para colocar no fogo. E quando o apóstolo Paulo faz, o texto sagrado diz que ali naqueles gravetos, talvez aqueles cipós que ele estava pegando, tinha uma serpente. E a serpente então pendurou na mão dele, picou a mão dele, feriu a mão dele. E o texto diz que o apóstolo Paulo então, ele chacoalha aquela cobra e ela cai no fogo. Os nativos ali daquela ilha, vendo aquela serpente na mão de Paulo, o texto diz que eles ficaram assim assustados, porque eles conheciam aquela cobra. Aquela cobra era muito venenosa, era mortal. E eles até disseram, mas esse homem deve ser um homem perverso, porque ele escapou da fúria do mar, agora chegando na terra, uma serpente pica ele, e ele vai inchar e vai morrer, ficar esperando que a qualquer momento ele inchasse e caia morto, porque o veneno daquela cobra era um veneno terrível. E o texto diz que o apóstolo Paulo, então, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Paulo não passou por nenhum tipo de sofrimento por causa desta situação. Aliás, esta situação, ao invés de ser um sofrimento, ao invés de ser um dano, essa situação alçou, guindou o apóstolo Paulo para uma posição de admiração diante daquelas pessoas, onde abriu-se uma porta, uma possibilidade para que ele pudesse evangelizar, falar do amor de Deus, falar do cuidado de Deus. A palavra grega traduzida para sofrimento significa aflição, miséria, falta, sofrer lamentavelmente, estar em estado de dor. Esse texto sagrado diz que então o apóstolo Paulo ele não sofreu, ele não foi afetado, não passou por aflição, por miséria, por falta. Nada aconteceu com ele, nenhum mal aconteceu com ele. Amados, o primeiro ponto para você entender esse tema, sofrimento, o primeiro degrau para você subir, para você pisar, é o sofrimento não vem de Deus. Esse é o primeiro ponto. O sofrimento não vem de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. O nosso Pai Celestial, Ele só libera sobre a minha vida, sobre a sua vida, aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que constrói. É o que a Bíblia Sagrada diz. Quando falamos sobre sofrimento, é muito importante saber então que Deus criou o homem. E Deus, ao criar o homem, Ele não criou o homem para sofrer, para o sofrimento. Vamos ver esse texto de Gênesis capítulo 1, 26, para nós termos uma base bíblica. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu, domine sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, que se arrasta no chão. Perceba que quando Deus criou o homem, Ele criou com um propósito, com o objetivo de que o homem dominasse, governasse, fosse o gestor de toda a terra. É isso que a Bíblia nos orienta. A palavra domínio aqui no grego, aliás no hebraico é governar, dominar, submeter, subjugar, estar acima de tudo aquilo que Deus criou. Na verdade, Deus deu autoridade ao homem para ele governar em 3 mundos, nos ares, na terra e nos mares. Nesses 3 mundos. Governe sobre as aves, governe sobre os mares. Quando você olha assim um avião passando, isso é domínio do homem. Quando você vê um barco, um submarino no oceano, isso é domínio do homem. O homem governando sobre a terra, extraindo da agricultura, da plantação, o seu sustento. Isso é domínio
que Deus havia dado ao homem. Então, Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, diz a Bíblia. E uma das características, uma das semelhanças que Deus deu ao homem foi governo, foi domínio. Eu gostaria que você prestasse atenção, entendesse que não existe na Bíblia nenhum texto que nos autoriza dominar sobre o nosso irmão, sobre o nosso semelhante. Não. Sobre o nosso irmão, sobre o nosso semelhante, a Bíblia diz que devemos amar a ele como nós amamos a nós mesmos. Nós devemos considerar ele superior a nós mesmos. É o que a palavra de Deus diz. Mas uma das características do próprio Deus que ele transferiu ao homem foi colocar o homem sobre toda a terra como governo, como domínio. Olha esse texto do livro dos Salmos, do capítulo 8, versículo 6. Tu o fizeste o homem dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Olha que texto impressionante. Falando do homem, Deus colocou todas as coisas que ele criou debaixo do governo, do domínio do homem. Sob os seus pés, tudo o puseste. Impressionante isso. Então Deus criou o homem para ser Deus na terra. Calma. Não fique assustado. Deus criou o homem para ser Deus sobre a terra. É claro que não Deus como Deus, porque o único que tem onisciência, onipresença, onipotência é o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. E quando nós falamos que Deus colocou o homem para ser Deus, é claro que não é para ser onisciente, onipotente, onipresente, mas é para ter autoridade sobre tudo aquilo que Deus criara. E Deus deu ao homem essa autoridade de governo. Deus fez o homem para viver então sem sofrimento, sem penúria, sem escassez, sem miséria. Deus fez o homem para governar na terra, no ar e no mar. A pergunta que surge é: por que então a humanidade vive debaixo de tão grande sofrimento? Pastor, porque muitas crianças nascem enfermas, até mesmo com um defeito físico. Pastor, por que existe tanta violência? Por que a violência impera nas nações? Por que tanta corrupção, tanta maldade, campeando por todos os níveis da sociedade? Governo federal, governo municipal, governo estadual. Por que tanta maldade, malignidade? Porque a corrupção está institucionalizada. Pessoas que roubaram milhões, simplesmente uma canetada de um juiz libera ele para ficar em casa. De repente você que está trabalhando, se você trabalhar, for lá, abrir a sua loja, o seu negócio, você vai para a cadeia. Queridos, que inversão de valores. Por que isso? Por que isso? A resposta a esta pergunta nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim no versículo 12: portanto, da mesma forma como entrou o pecado no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, diz o texto bíblico. Veja que esta é a origem do sofrimento humano. Aqui é a Gênesis, o começo. Aqui que começa o sofrimento humano. Naquele dia quando Adão se ajoelhou diante do diabo, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem, não por Deus, mas por um homem, por Adão. E juntamente com o pecado, a morte, o sofrimento. Assim também a morte veio a todos os homens, diz a Bíblia. A miséria da alma humana se origina então no pecado de Adão. Este pecado fez com que a morte entrasse no mundo, o pecado entrasse no mundo, a miséria entrasse no mundo, o sofrimento, a falta, a dor, por causa do pecado de Adão. Quando a Bíblia Sagrada diz que o pecado e a morte entraram no mundo, a palavra mundo aqui é cosmos. Cosmos. Então entrou no cosmos, entrou no mundo o sofrimento, a dor, a angústia. Veja bem. Deus havia então colocado o homem para ser governante, para administrar, ser o gestor, dominar.
Agora então o homem se ajoelha diante de Satanás. E Satanás então toma para si essa autoridade, esse governo. E quem começa a governar sobre a terra, sobre o cosmos, é o diabo. E ele governa com a intenção de matar, de roubar, de destruir, de causar sofrimento, divisão, intriga, afastamento, dissabor, doença, guerra, aflição. Cosmo, a palavra cosmo no grego significa terra. Cosmo refere-se às nações da terra, refere-se à população mundial, à humanidade. Cosmos, terra. Existe uma outra palavra na língua grega que é traduzida para o português também como mundo, que é a palavra aion. A palavra aion. É interessante nós entendermos isso. A língua grega é uma língua rica. A língua portuguesa, ela é mais simples, ela é mais pobre do que a língua grega. Isso significa que existe no grego algumas palavras que nós não temos uma tradução que corresponda ao português. Por exemplo, você está lendo na Bíblia e aparece lá no grego, aion, é traduzido em português como mundo. Aparece cosmos, é traduzido em português como mundo. A palavra amor, por exemplo, você está lendo ali na Bíblia, pode aparecer a palavra ludus, é traduzido em português amor. Aparece a palavra storge, que é amor de pais para os filhos. Você lê ali como amor. A palavra eros, que é o amor do desejo. Você encontra ali somente a palavra amor. Ou filia, que é o amor entre amigos. Então, no grego, são 5 palavras que nós temos ali que fala de tipos específicos de amor. Mas em português só temos uma, amor, só isso. Então, quando você lê aqui, a Bíblia diz que o diabo começou a governar sobre o cosmos, sobre a terra. E a outra palavra para a terra, aqui, para mundo, é aion. Aion significa um sistema que opera em lugares na terra durante um período de tempo. Aion é um regime de governo que atua por um tempo sobre uma nação. Aion é um sistema de pensamento, um conjunto de pensamentos que é adotado por um governo, por uma nação, por um grupo de pessoas. E as pessoas pensam daquele jeito. Essa forma de pensar, esse modelo de pensamento, esse pensamento estruturado e aceito por uma nação ou por um grupo de pessoas, chama-se aion. E é traduzido como mundo, é traduzido como era, é traduzido como séculos. O aion não é o cosmos. Mas o aion, ele atua no cosmos. E por causa do pecado de Adão, o diabo passou a governar no lugar de Adão sobre a terra, como eu disse. Ele passou a governar sobre o cosmos. Ele assume o governo, o domínio sobre o cosmos. E também impõe um sistema de pensamento sobre as pessoas. Ou seja, ele impõe também o aion. Vamos ler João capítulo 12, versículo 31. Olha esse texto que impressionante que é. Chegou a hora de ser julgado, Jesus está dizendo, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste cosmos. Interessante que Jesus Cristo chama o diabo de príncipe, de governante desse cosmos, desse mundo. E Jesus está dizendo, eu vou expulsá-lo deste cosmos. Eu vou tirar a autoridade, o domínio, o governo que ele recebeu de Adão, que Adão deu a ele. Jesus diz, eu vou tirar esse domínio, esse governo das mãos de Satanás e seus demônios. Impressionante isso. Jesus chama ele de príncipe, no grego archon, governante, comandante, chefe, líder desse cosmos. Quando e como Satanás passou a ser então o dominador desse cosmos? Satanás recebeu o governo desse cosmos lá no Jardim do Éden, como eu disse. Ele recebeu das mãos do próprio Adão, pois Deus havia dado a Adão o domínio sobre o cosmos. E agora então, por causa do pecado, Adão se ajoelha em obediência a Satanás e transfere a autoridade de domínio da terra, do cosmos, para Satanás. E Satanás então, agora ele cria aions, ele cria eras dentro do cosmos. Lembre-se, aion é um regime de governo que atua por um tempo através da maneira de pensar. Atua sobre uma nação, atua sobre um grupo de pessoas. Existe um texto tremendamente mal entendido nas Escrituras Sagradas.
muito mal entendido. Deixa eu passar ele para você, por gentileza. João capítulo 16, 33 diz assim: Jesus Cristo dizendo, palavras do Senhor Jesus, eu lhes disse essas coisas para que em mim, Jesus, vocês tenham paz. Neste cosmos, neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, tenham bom ânimo. Eu venci o cosmos, eu venci o mundo. Amados, veja com atenção que Jesus Cristo está dizendo que existe um lugar nele e um lugar no cosmos. Existe um lugar nele e um lugar no mundo. Se você está em Cristo, você tem paz. Se você está no mundo, você tem aflição. Muitas pessoas usam esse versículo, a religião usa esse versículo para justificar o sofrimento das pessoas. Aí alguém na igreja, um membro, uma família, passa por um sofrimento, passa por uma luta. Aí o pastor diz, irmão, você tem que se conformar. Por quê? Porque a Bíblia diz que no mundo nós temos aflição. Só que Jesus está dizendo que nós não estamos no mundo, nós estamos nele. E se estamos nele, temos paz. Quem está no mundo é que passa por lutas e aflições. A palavra paz, na língua grega, significa segurança, prosperidade, felicidade, saúde, alegria, domínio sobre o inimigo. Jesus diz, em mim vocês têm paz, em mim você tem prosperidade, em mim você tem abundância, em mim você tem a vida eterna, em mim você tem saúde e alegria, em mim você tem domínio sobre o inimigo. Com isso Jesus diz, permaneça em mim. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, disse Jesus, tudo aquilo que você declarar é seu. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Jesus Cristo declara que é no mundo, no cosmos, que o ser humano tem aflição e sofrimento. Mas nele, nós temos paz. E a Bíblia diz que Jesus venceu o cosmos. Como foi que ele venceu o cosmos? Como foi que Jesus Cristo venceu o mundo? Em João 1, 29 diz, no dia seguinte, João Batista, viu Jesus aproximando-se e disse, João declara, vejam, olhem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do cosmos, tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio tirar o pecado do mundo. Meu Deus, lembre-se, Adão introduziu o pecado no mundo e juntamente com o pecado veio a morte e o pecado passou a todos os homens e todos os homens estavam debaixo do governo de sofrimento imposto por Satanás, por causa do pecado de Adão. Agora, Jesus Cristo de Nazaré, ele vem e ele tira o pecado do mundo. Ele tira a legalidade do governo, do domínio de Satanás. E com isso ele também tirou o poder da morte de matar. Por isso a Bíblia Sagrada diz que nós, filhos de Deus, nós cristãos, filhos de Deus, nós não morremos. A Bíblia diz que nós dormimos. O apóstolo Paulo escreve isso na carta dele aos Coríntios, aos Tessalonicenses. Ele diz, nós dormimos em Cristo, não morremos. Aliás, ele grita ali em Romanos, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Jesus Cristo venceu a morte. Olha esse texto, por gentileza, de Hebreus capítulo 2, os versículos 9 e 14. O texto sagrado diz assim, vemos todavia aquele que por um pouco de tempo foi feito menor do que os anjos, Jesus. Que pouco de tempo? Até uns 33 anos de idade, um pouquinho de tempo. Jesus assumiu o corpo humano, como eu e você, e ele foi feito menor do que os anjos, mas ele foi coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte. Para quê? Por que ele sofreu a morte? Para que pela graça de Deus, em favor de todos, ele experimentasse a morte, para que agora a morte não mais tivesse domínio sobre a humanidade. Jesus Cristo venceu o cosmos como? Padecendo, sofrendo a morte em favor de toda a humanidade. Se Jesus sofreu todos os efeitos do pecado de Adão, nós que estamos nele, nós que recebemos ele como nosso Senhor e Salvador, que cremos, nós estamos livres do domínio de Satanás e dos seus demônios, livres do sofrimento que ele
causava sobre o cosmos, que ele causa sobre a terra. Olha o versículo 14. Portanto, visto que os filhos, eu e você, somos pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana. Ele também se transformou em carne e sangue. Para quê? Qual o propósito? Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Aleluia. Uau! Ele derrotou, na morte dele, ele derrotou aquele que tinha o poder da morte, aquele que matava, que assolava, que destruía, que impedia sofrimento sobre a humanidade. Agora, Satanás não tem mais o poder da morte. Amados, antes do nascimento virginal de Jesus Cristo, o diabo era aquele que tinha o governo, o domínio, ele tinha o cosmos na sua mão. E por isso, ele colocava ali o seu aion, ele colocava a sua maneira de pensar, de raciocinar. As pessoas eram obrigadas a pensar como o diabo as obrigava. Um regime de sofrimento, de dor, de miséria, de falta, ele impôs sobre o cosmos. Mas Jesus Cristo venceu o diabo, diz a Bíblia, libertando o cosmos daquele que tinha o poder da morte em suas mãos, a saber, o diabo. Aleluia! Graças a Deus por isso. A palavra na língua grega destruir, ele destruiu, diz o texto aqui, derrotasse, por sua morte derrotasse, destruísse aquele que tem o poder da morte. A palavra destruir aqui, na língua grega, é tornar inativo, tornar inoperante. Destruir aqui não é aniquilar, não é acabar, não. Destruir aqui é paralisar, privar de força, fazer cessar, fazer uma pessoa, uma coisa, não ter mais eficiência. Então Jesus tirou a força, tirou a capacidade do diabo de matar, de roubar e de destruir. O diabo agora está paralisado. O diabo perdeu essa autoridade de domínio sobre o cosmos. Ele foi paralisado por Cristo Jesus. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, por gentileza, entenda isso. Isso não significa que o diabo não vai tentar novamente, através de mentiras e enganos, impor sofrimento sobre a sua vida. É claro que ele vai tentar. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. E através das inverdades, ele quer nos enganar, nos engodar. Por isso, cabe a nós resistirmos ao diabo. Cabe a nós. Agora aqui então cabe uma pergunta: como vencer o sofrimento? Como? Como vencer o sofrimento? Em primeiro lugar, não aceite o sofrimento. Muitas pessoas dizem, o sofrimento é porque, eu sou falho, sou pecador, então Deus está pesando a mão. Amados, a religião tentou colocar na nossa mente que Deus é um Deus que pesa a mão. E quando tem um sofrimento, a gente diz, não, é Deus que está pesando a mão. É Deus que está ensinando uma lição a esta pessoa, a esta família. Mas você precisa entender de uma vez por todas que o sofrimento não vem de Deus. Deus não criou o homem para o sofrimento. Primeiramente, então, não aceite o sofrimento. Não aceite o sofrimento. Em segundo lugar, sabendo que o sofrimento não vem de Deus, você então resiste ao sofrimento. Eu sei que ele não vem de Deus. Deus não está mandando esse sofrimento na minha vida. Em terceiro lugar, você vai resistir ao diabo. A Bíblia diz que você temos que resistir ao diabo. Como não aceitar o sofrimento, Pio? Resistindo a Satanás e seus demônios quando quiserem impor um sofrimento sobre você. Saiba que Jesus Cristo já sofreu a morte. Jesus Cristo já libertou o cosmos do domínio do governo de Satanás. Jesus Cristo já tirou das mãos de Satanás o poder de governar sobre o cosmos. Esse poder, como eu disse e repito, que Adão tinha dado a ele. Agora vem Jesus Cristo e tira das mãos de Satanás este poder, essa autoridade. Olha o que diz em Lucas 10, 19, olha que texto maravilhoso. Esse é um texto para decorar, para colocar na porta da sua geladeira. Eu lhes dei autoridade, disse Jesus.
autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. O inimigo não pode impor mais sofrimento sobre nós. Nós recebemos poder e autoridade, nós temos autoridade para pisarmos sobre serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões aqui são figuras, são tipos de Satanás e seus demônios. Jesus diz: ei, eu dei autoridade para você. Você pode pisar serpentes e escorpiões e nada vai causar dano a você. Assim como aquela serpente não causou dano no apóstolo Paulo, ele jogou aquela serpente no fogo, é um tipo de Satanás. Da mesma forma, qualquer levante, qualquer ataque das trevas contra a sua vida não vai lhe causar dano. Diz a Bíblia, está escrito. A autoridade que Adão tinha e perdeu foi restaurada por Cristo Jesus. Jesus, por direito legal, recupera o poder sobre o cosmos. E agora Ele nos autoriza a usar esse poder, anulando as ações de Satanás. Podemos e devemos pisar sobre todo o poder do inimigo, e nada vai causar dano, nenhum sofrimento a nós. Aleluia! Graças a Deus. Meu irmão, isto é assim. De repente a sua mente está confusa. Mas pastor, mas eu tenho sofrimento, eu tenho escassez, tenho falta. Ei, aprenda essa lição. Não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que havia trevas. Deus, Ele não olhou para as trevas e disse alguma coisa. Ele declarou luz. Ele não disse o que estava vendo, Ele disse o que Ele queria ver. Ele queria ver luz, Ele disse luz. Veja, primeiro Ele disse, depois Ele viu. Declare essa palavra e depois você verá. Aleluia. Pare de dizer o que você está vendo. Comece a dizer o que a palavra de Deus está dizendo. Entre em harmonia e acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por muito tempo nós aprendemos que tínhamos que pedir a Deus para Ele mandar embora Satanás, seus ataques, seus ardis, para Deus fazer Satanás parar os seus ataques. Aprendemos isso. Oh Deus, por favor, estenda a sua mão de poder, e que Satanás então, Deus repreenda o devorador, Deus faça isso, Deus faça aquilo. Nós aprendemos que isso era assim, mas isso não é assim. Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade. Poder e autoridade nos pertence. Vamos usar essa autoridade que Ele nos deu. Olha esse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, ou seja, tenha Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, diz a Bíblia. Aleluia, aleluia. A palavra resistir na língua grega é colocar-se contra, opor-se, conservar-se firme, não sucumbir, não ceder. A Bíblia diz: resista ao diabo, não ceda ao diabo, não sucumba aos ataques dele, conserve-se firme. Quando éramos criança, a gente brincava de cabo de guerra. De vez em quando a gente fazia um buraquinho no chão para colocar o pé ali, para firmar o pé. E a gente dizia: ó, finca o pé, finca o pé. Fica o pé, ó, não arreda o pé, não saia daí. Ninguém vai demover você desse lugar. É isso que a Bíblia está dizendo. Resista ao diabo. Resista quando o diabo atacar a sua família. Resista quando ele atacar a sua empresa. Resista quando ele atacar o seu emprego. Resista quando ele atacar a sua saúde. Resista quando o diabo atacar o seu ministério. Resista quando ele atacar as suas finanças. Resista, resista, resista. E a Bíblia garante, ela promete, e ele vai fugir de você. Aleluia, aleluia. Se você resistir, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus garante o resultado. Escrito está: e o diabo fugirá. A palavra fugir na língua grega é escapar, desaparecer, ver pelas costas. Se você disser: Satanás, eu te resisto, saia daqui, em o nome de Cristo Jesus, você vai vê-lo pelas costas. Ele vai fugir. E ele vai levar tudo aquilo que é dele. A doença, a tristeza, a falta, a escassez, a divisão, a discórdia, o medo, a insônia. Ele vai levar a doença, ele vai levar tudo embora. Porque escrito está na palavra de Deus. Veja que somos nós que podemos pôr fim ao sofrimento. Somos nós que resistimos ao diabo. Não é Deus que resiste ao diabo, meu irmão, minha irmã. É você que resiste ao diabo. O sofrimento que veio sobre nós
sobre outras pessoas, somos nós que decidimos. Resista ao diabo e você o verá pelas costas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, a parte B do versículo, a parte A diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. A parte B: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. A palavra destruir aqui não é aniquilar, não é acabar, fazer desaparecer. Não. A palavra aqui é paralisar, tornar sem efeito as obras do diabo. Obra aqui é os negócios do diabo, o serviço do diabo, os planos do diabo. Já foram paralisados por Cristo Jesus. Quando Jesus sofreu, Ele destruiu, paralisou o poder de Satanás sobre o cosmos. E não somente isso, mas também deu autoridade para nós que cremos nele e recebemos a sua obra perfeita. Por isso nós podemos paralisar, tornar sem efeito as obras de Satanás e assim paramos o sofrimento. Uau! Muitos filhos e filhas amadas de Deus, diante do sofrimento, se prostram, se entregam, choram, lamentam diante de Deus, esperando com isso que Deus venha tirar o sofrimento de sobre a sua vida. Deus, faça um milagre. Deus, estenda a mão. Deus, tira esse sofrimento. Não, meu irmão. Não, minha irmã. É você que se posiciona. Levante direito sobre os seus pés. Erga a cabeça. E diga: ouça-me bem, Satanás. Você vai ter que soltar as suas garras da minha filha, do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, da minha empresa, do meu emprego, das minhas finanças, da minha saúde, do meu ministério, do meu chamado. E sai agora em nome de Jesus. Aleluia. Amados, é assim que nós mandamos embora o sofrimento. É assim. Vamos ler novamente esse texto de João 3,8, a parte B. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras. As obras. Como eu disse, obras aqui é o negócio. Obra aqui são os planos. Obra aqui são os serviços de Satanás. Ele veio para destruir aquilo que Satanás realiza. A Bíblia Sagrada diz que através da obra vicária, a obra sacrificial de Cristo Jesus, todos os planos de Satanás e seus demônios já foram paralisados. Aleluia, aleluia. São estes planos malignos que causam sofrimento a toda a humanidade. Assim como pelo pecado de um homem, entrou o pecado no mundo e entrou a morte, assim também pela obra de um homem, Jesus Cristo de Nazaré, entrou o perdão, a salvação e juntamente com ele a vida. Quem tem o Filho tem a vida eterna, a vida abundante, a vida gloriosa. Exerça a autoridade que Jesus Cristo já te deu. Comece hoje. Entra lá no seu quarto. Minha irmã, pare de lamentar, de chorar, de Deus me ajuda, eu vou ligar para o meu líder, para o meu apacentador. Não. Se posicione. Diga: Satanás, agora eu sei que Jesus Cristo já venceu o príncipe deste mundo. Ele já tirou a sua autoridade. O escrito de dívida que havia contra a minha vida foi cravada na cruz, diz a Bíblia. Agora você vai ter que me ouvir. Satanás, você vai ter que ir embora. Demônio maligno, espírito maligno, você vai ter que soltar agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Volte a ter domínio sobre a sua vida, sobre a sua família. Volte a ter domínio sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos. Volte a ter domínio. Aleluia, aleluia. Segundo pensamento, e já vou encerrar. Satanás exerce domínio ainda? Sim. Sobre o cosmos, ele perdeu o domínio. Mas ele exerce o domínio sobre o Aion. Lembre que eu falei para você que existem duas palavras que em português são traduzidas para mundo. Cosmos e Aion. Cosmos e Aion. Mas aqui então pode surgir uma pergunta muitíssimo importante. Por que o diabo ainda continua impondo o sofrimento sobre todo o mundo e até mesmo sobre filhos e filhas de Deus? Por que o diabo ainda continua agindo? Por duas razões. Aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz, esses estão debaixo da paz de Cristo Jesus. Esses têm autoridade
sobre Satanás e seus demônios, para pisar serpentes e escorpiões. Os filhos de Deus, aqueles que creem e confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esses têm autoridade de governar, de dominar. Mas aqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus, o diabo ainda governa sobre eles. Usa a vida deles para matar, roubar e destruir. Por isso que ainda existe sofrimento. E é interessante nós entendermos que o diabo ainda ele usa o aion, não mais o cosmos. Ele foi expulso do cosmos, mas o aion, ele atua ainda no aion. Vamos responder essa pergunta lendo o texto 2 Coríntios 4,4, que diz assim: o Deus desta era, a palavra era ali no grego é século, aion, mundo. Tem versão que diz assim: o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para que não veja Cristo Jesus, que é a imagem de Deus. O Deus deste aion, o Deus deste mundo. O apóstolo Paulo chama Satanás de Deus deste mundo. Mas Jesus Cristo não paralisou o Deus deste mundo. É que Paulo está dizendo o Deus deste aion, e Jesus paralisou o Deus desse cosmos. Mas Satanás continua agindo no aion. Por isso é muito importante analisarmos as palavras na língua grega. Jesus Cristo paralisou o Deus desse cosmos, e Jesus Cristo venceu o cosmos, mas o diabo continua operando no aion, através de um sistema de pensamentos no campo das ideias. Ele ainda exerce governo através de um sistema de sofismas. É isso que precisamos entender. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, vivamos na carne como homens, não lutamos segundo os padrões deste mundo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que é fortaleza? Fortaleza é qualquer ideia que você confia. Fortaleza é qualquer ideia que você atribui como sendo verdade para você e não é verdade. O que é fortaleza? Fortaleza é um conjunto de ideias. Por exemplo, existe um pensamento: os homens são todos iguais. Por que a mulher fala isso? Porque o pai dela era alcoólatra, traía a mãe dela, e agora então ela casou, e o marido também está traindo ela, agora ela se separou, e ela diz: os homens são todos iguais. Isso é uma fortaleza. É um conjunto de ideias, de pensamentos, que a pessoa assimila, que a pessoa passa a crer, e isso passa a ser uma fortaleza. Fortaleza. São argumentos, são raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar a sua opinião e defendê-la contra o seu oponente. É uma fortaleza. É uma fortaleza. Esse conjunto de pensamentos e ideias. Olha o que diz o versículo 5, por gentileza. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, rendido a Cristo, submisso a Cristo. Eu tenho uma outra versão que diz assim: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. Então, o diabo atua através de sofismas, através de fortalezas, através de pensamento. Perceba que o domínio de Satanás ainda se dá no campo das ideias. No campo das ideias. Satanás constrói um conjunto de argumentos, no grego de logismos, opiniões arrogantes para impedir que as pessoas conheçam a Deus através do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que ainda existe sofrimento. Porque existe
na cabeça de muitos cristãos, homens e mulheres que amam a Deus, existe ainda conceitos, sofismas e fortalezas que Satanás construiu. A Bíblia chama isso de aion. É um sistema de pensamentos e que nós cristãos muitas vezes assimilamos, adotamos e passamos a declarar, passamos a dizer, passamos a informar. Isto é assim. Mas isso está contra a palavra de Deus. E muitas vezes nós não submetemos esses pensamentos a Cristo, conforme a Bíblia Sagrada está dizendo. É isso que torna então uma fortaleza nas nossas mentes, impedindo a luz do Evangelho, impedindo as pessoas de experimentarem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, que é que todos conheçam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Romanos capítulo 12, versículo 2, que foi a mensagem da semana passada, diz assim: não se amoldem ao padrão deste aion. A Bíblia está dizendo, não tenha a forma de pensar deste aion, deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, da sua maneira de pensar, para que possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, por que sofremos? Porque ainda estamos pensando como o aion, como este mundo pensa. Ainda estamos dizendo frases que o mundo diz. Ainda negociamos, compramos e vendemos como o mundo compra e vende. E isso impinge sobre nós sofrimento. Por isso a Bíblia diz, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. A mente precisa ser renovada diariamente pela palavra de Deus, constantemente. Nós somos transformados. A Bíblia fala ali metamorfose. Nós sofremos uma nova forma na nossa mente. Mas a mente não pode só passar pela transformação, pela metamorfose. A mente precisa passar também pela renovação. E a renovação é diária. Bíblia. Você precisa, meu irmão, confessar a Bíblia, declarar a Bíblia, anunciar a Bíblia. Você precisa começar a dizer, eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu dou fruto na estação própria e tudo que eu faço prospera. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso. Eu digo do Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio, em Ti eu confio. Aleluia. Você precisa declarar a palavra de Deus. Meu irmão, aquilo que Deus tem liberado para você, aquilo que Deus tem dado para você, nem o diabo consegue roubar. Resista ao diabo. A Bíblia Sagrada diz, e ele vai fugir de você. Fica o pé, resista. Comece a dizer, Satanás, você vai soltar a minha filha, você vai soltar o meu filho, você vai soltar o meu esposo, você vai soltar a mente deles. Você vai soltar o meu dinheiro, você vai soltar o meu emprego, você vai soltar a minha empresa, o meu contrato, a minha venda, a minha compra, você vai soltar a minha saúde. Eu declaro que eu tenho a saúde divina, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, Ele habita em mim e Ele vivifica do alto da cabeça, a planta dos meus pés, Ele vivifica o meu corpo. Aleluia. Mas é assim que a gente vive sem sofrimento. Não sofra mais. Não sofra mais. Pare de culpar Adão. Porque todo o erro, toda a tragédia do pecado de Adão foi interrompido em Cristo Jesus. E Jesus Cristo nos deu a autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, para pisarmos sobre todo o poder do inimigo, para governarmos, para dominarmos, para vivermos uma vida abundante. É assim que vencemos o sofrimento. É assim que vivemos acima do sofrimento. É assim que vivemos uma vida abundante. É assim que vale a pena viver o Evangelho de Cristo Jesus. Ter as nossas mentes transformadas e renovadas pela palavra. E declararmos a palavra, e confessarmos a palavra, em cada situação, em cada circunstância, em cada momento.
Declare a palavra de Deus. Meu irmão, se você receber essa palavra no teu espírito, se você crer, misturar fé nessa palavra, muda o seu destino, muda a sua vida. A sua vida está a ponto de mudar para sempre, em nome de Jesus Cristo. Você precisa esquecer alguns conceitos religiosos, alguns pensamentos religiosos, algumas obras religiosas, e você precisa se abrir para a revelação da palavra de Deus. E viver acima destas circunstâncias, viver em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criação. As coisas antigas passaram, deixa essas coisas antigas para trás. Vamos viver em novidade de vida. A vida zoe, a vida abundante, a vida eterna, a vida que nos foi dada por Cristo Jesus. E pelo fato de vivermos essa vida, podemos viver em liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade faz você livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não para o sofrimento, não para a escassez, mas para a liberdade nele. Receba essa palavra, receba novamente o domínio, receba novamente o controle. Você tem poder para abrir e para fechar, para ligar e para desligar. Vamos, como igreja do Senhor Jesus, viver esta verdade, hoje e sempre. Aleluia.